Gente, então nós vamos começar, né, na manhã de hoje. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a Aniele, que eu sei que é repleta de compromissos, além disso, está próxima a concluir o doutorado. Então, de boa vontade, né, esteve conosco ontem à noite e agora está aqui novamente para contar um pouco sobre essa trajetória, sobre as bailarinas negras, né? E para que a gente possa entender um pouco sobre a trajetória das pessoas negras. Eu sei que alguma coisa de besteira a gente tem que ver na TV, porque a gente ultimamente só vê notícia ruim. Então, para quem vê o BBB, né, a gente está numa discussão assim bem séria em relação ao que significa o cabelo, que inclusive vocês já tiveram um vídeo, né, que foi colocado no E-Aula para vocês verem a relação que existe com o nosso cabelo, né, e o quanto está sendo forte essa tentativa de manter a nossa fisionomia, né, e nossa estética como ela é na verdade, e não utilizar produtos químicos, como eu, por exemplo, utilizei. Com 7 anos, a minha mãe alisou meu cabelo. Eu tinha o cabelo comprido e meu cabelo caiu todo, porque naquela época usava uma química muito forte, que ainda queimava a cabeça também. Então, aquilo não é mimimi, é algo muito sério, como tantas outras coisas sérias que por muito tempo a gente não pensou sobre ou não discutiu sobre. Então, ontem à noite eu estava pensando, né, porque vocês vão pensar que eu trago todas as parentes para dar palestra, mas, na verdade, elas são mulheres. Tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir só porque acho que está dando interferência, para desligar. Essas mulheres que estão conseguindo ir para vários campos, né, porque a grande maioria das mulheres, até a metade do século passado, todas elas eram professoras. Né, era o espaço que era destinado ou era permitido acessar as mulheres que queriam dar uma condição um pouquinho melhor de vida para suas famílias. As mulheres eram professoras e os homens eram militares. Né? E só no final do século XX, que foi o que eu parei para pensar, é que a gente começa a mudar essa estrutura. A minha mãe ainda foi a primeira professora de uma família de... Eles eram mais de 30 primos. E ela foi professora. Eu consegui ser arquiteta já no final do século XX. Então, só agora, no século XXI, é que a gente está conseguindo ter outras profissões. Então, né, veio a Lisiane como advogada um outro dia, hoje está vindo a Aniele, né, enquanto profissional da área da dança. Nós temos outras pessoas da família e também que não são e que estão indo para outros campos, mas é importante que, além de vocês conhecerem sobre a temática, conheçam também sobre a história delas e entender também por que a necessidade das fotos, né? Porque às vezes a gente discute sem saber o porquê. Então, quando a gente escuta histórias reais e não lê apenas nos livros temas de teóricos, e na grande maioria teóricos não negros, é que a gente consegue entender. Então, por isso que eu convidei a Aniele, hoje eu não vou falar do teu currículo, Aniele, eu vou deixar tu te apresentares, tá? E para que vocês possam compreender um pouco, vocês podem ir colocando as questões aí que vocês quiserem saber durante a fala dela, e ao final, então, a gente passa essas questões para que ela possa falar. Ou se quiserem fazer algum comentário, podem ir colocando aí no chat também, tá bom? Então, agora eu fico quietinha e libero, né, o espaço para a Aniele conversar com vocês. E, mais uma vez, muito obrigado também pela presença de todos, tá? Pelo interesse de todos vocês. Quando a gente quer mudar, né, uma das coisas é a gente parar para escutar e o que vocês estão fazendo lindamente. Obrigada. Bom, gente, então, primeiramente, bom dia a todos, todas e todes. Mais uma vez, agradecer pelo convite de poder fazer essa fala, essa conversa, que, como eu falei ontem, para mim é um momento de troca, e isso é muito importante, porque é bem isso que foi dito, né? Porque às vezes a gente está acostumado a ler artigo científico e ver livros, mas o que a gente acaba absorvendo mesmo são vivências, e aprendendo com vivências. Assim, eu, enquanto professora, enquanto eterna aluna, assim, a vivência é o que me inspira e me motiva muito, assim, então, para mim é muito importante, muito gratificante poder trazer um pouquinho da minha trajetória para vocês. Bom, como assim, o tempo é curto, e a fala é longa, e a vida é grande, eu já vou iniciar, então, a compartilhar com vocês aqui a tela. Tudo que é questionamento, dúvidas, vão colocando no chat, que depois a gente conversa, eu acho que ontem esse formato funcionou legal, e até porque fica mais fácil da gente acompanhar. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando? Só me deem um feedback. Estão vendo a apresentação? Sim. Beleza. Aqui, como aqui agora não aparece vocês para mim.
Então, assim, o título da minha fala hoje é Trajetórias, Resistências e Visibilidade de Bailarinas Negras na Dança Profissional. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em artes cênicas aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vou primeiro me apresentar um pouquinho para vocês, até para vocês entenderem o que eu faço, o que eu já fiz, e depois vou conversar da minha trajetória que me levou lá na minha infância, nos primeiros passos, a buscar essa carreira, a buscar essa linha profissional na área da arte, na área da dança, e tudo que aconteceu entre esses meios. Então, eu sou licenciada em Educação Física aí pela UFPEL, também fiz mestrado aí em Educação Física, estudando comportamento motor no ensino da dança. Então, a minha formação, a base da minha formação acadêmica se deu aí em Pelotas, se deu na UFPEL, e a minha vivência também, porque eu sou, embora tenha nascido na cidade de Santa Catarina, em Lages, eu vivi a minha vida inteira em Pelotas. Eu resido em Porto Alegre há 3 anos eu resido aqui. Atualmente eu sou doutoranda em artes cênicas, trabalhei como docente substituta no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, aqui no campus Sapucaia do Sul, onde eu ministrei disciplinas de educação física, 1, 2 e 3, aptidão física, e disciplinas na pós-graduação em educação física escolar ligadas às atividades rítmicas na escola. Atualmente também desenvolvo pesquisas no grupo de práticas corporais artísticas do bailarino criador, de dança contemporânea, onde nós pesquisamos estudos de caso no contexto brasileiro. A gente busca saber o que acontece aqui no Brasil com os criadores. Também sou pesquisadora na Associação Nacional de Pesquisadores em Dança e na Associação Brasileira de Pós-Graduação em Artes Cênicas. As minhas linhas de pesquisas, isso aqui é muito bem acadêmico, agora a gente vai para a parte artística, mas eu trabalho muito e pesquiso muito sobre dança, ciência do movimento, aprendizagem na dança, a motora na dança, e as relações étnico-raciais nas artes da cena e na dança em específico. Bom, eu sou bailarina há 21 anos, eu tenho 32 anos, em breve vai fazer 22 anos, porque eu ainda sigo dançando. Iniciei e ainda sigo dançando no primeiro ato Tavani Viana, que é um núcleo de dança aí em Pelotas, e sou solista da companhia também Tavani Viana, onde eu sou bailarina, professora e coreógrafa também. Fui ginasta rítmica de 95 a 2007, atuo atualmente como professora de dança, como coreógrafa, como curadora, como preparadora corporal para atores também. As minhas formações técnicas em dança passaram pelo ballet clássico, mas a ênfase é no jazz, nas danças urbanas e nas danças contemporâneas, onde eu me dedico mais atualmente a estudar. Também atuo como produtora cultural e assistente de produção da Associação de Dança aí de Pelotas, onde eu organizo, auxilio nos eventos, nos festivais, enfim, nas mostras de dança estou sempre envolvida, que é uma coisa que me atrai muito também. E também passei por diversos espetáculos e festivais de dança, de 2004 até hoje. Acredito que lá se vão uns 32 espetáculos e alguns anos de festivais de dança que agora a gente vai entender melhor como é que eles entraram e permanecem na minha vida. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho do que move, do que eu estou aqui também para trazer alguma vivência minha para vocês. Assim, a minha vida se dá muito, assim como a de todos vocês, independente das áreas de atuação, na minha origem e nas minhas vivências pessoais, e aí se entrelaça com a arte, onde eu conheço a arte, conheço a dança, e aí através da arte, da prática da dança, da prática artística, e relacionando com as minhas origens e vivências, me deu, assim, margem para pesquisas acadêmicas que me motivaram a buscar uma formação acadêmica específica nisso, pensando na pesquisa e no ensino, ligado a essa minha vida como artista, mulher negra no Brasil, e das minhas origens, uma origem periférica, uma origem mais à margem da sociedade, que talvez a dança profissional sempre me pareceu uma coisa muito distante, me pareceu uma coisa muito inalcançável, e ao longo da minha vida e da minha trajetória, eu fui pensando sobre as minhas relações com isso, e busquei estudar, porque eu percebi que não era só a minha trajetória que era nessa forma na dança profissional. Comecei a ver mulheres, meninas, bailarinas negras que também tinham trajetórias parecidas, e me inquietou muito algumas estruturas que eu encontrei no campo profissional da dança. Bom, eu nasci em Santa Catarina, morei lá até os 3 anos, depois disso fui para Pelotas, onde vivi 26 anos da minha vida. Meu primeiro contato com o movimento, com o esporte, foi através da ginástica rítmica.
onde eu fui inscrita num projeto social, que era um projeto de extensão da UFPEL, da curso de Educação Física, onde depois fui me tornar aluna, mal sabia eu. E aí eu comecei a praticar ginástica rítmica, num projeto, aquela característica de projeto social, né? Muitas meninas, como é um projeto gratuito, isso abarca muita gente que não teria condições de fazer um esporte como a ginástica rítmica num clube, né? Então, comecei a praticar. Na minha segunda aula, no nível da iniciação, a professora conversou com a minha mãe e perguntou se a minha mãe deixaria, toparia, que eu já pulasse direto para o nível da equipe competitiva. E eu não entendia muito bem isso, só queria virar estrelinha e era isso, para mim estava tudo bem. Então, fui lá eu, né, comecei direto, fui para a equipe de competições e comecei a me tornar uma ginasta de competição, onde eu participava de campeonatos estaduais, regionais, nacionais, e comecei a me apaixonar pelo movimento, pelo esporte até então ali. E daí, a partir daí que eu comecei a treinar com a equipe de competição, que treinava numa academia antiga, Academia Estímulo, que era da Berenice Furossolto, que a academia não existe mais, saudosa Berê. Foi ali que foi minha primeira oportunidade de ter contato com a dança, porque além das atividades que já tinham habituais numa academia, tinham aulas de dança, com a Tavane Viana, que era minha professora, que se tornou minha professora depois. Então, surgiu o convite de eu fazer aulas de dança. Mas, claro, a aula de dança num ambiente de academia, um ambiente privado, é diferente daquela estrutura de um projeto social. Então, ali tinha vontade de participar, né, de fazer aulas de dança, mas com aquela barreira, bom, aí eu vou ter que me deslocar mais vezes até aqui, a escola era no centro, eu morava mais na periferia, montei uma mensalidade que envolve praticar dança, então o acesso já começou a ser um pouco mais restrito, bom, mas aí consegui uma bolsa parcial e comecei a praticar dança. Então, ali com eu julgo que eu comecei a dançar tarde, porque hoje em dia eu tenho alunas de baby class, às vezes, tive com 3 aninhos, 4 aninhos, então eu comecei a dançar com 10 anos, então hoje em dia eu vejo que isso foi tarde, mas não foi tão tarde, porque em relação às práticas de dança que hoje em dia os pais colocam, né, os filhos tão cedo na dança, isso é ótimo, e eu comecei a ter meu primeiro contato com o jazz dance, depois com as danças urbanas, aí aos poucos fui conhecendo a dança de salão, daí comecei a fazer tudo que a aula que aparecia, tudo que a oficina que tinha, comecei a estudar o balé clássico e as danças urbanas também. Então, nesse início, assim, a minha trajetória foi muito de encantamento, porque era tudo muito novo, era tudo muito diferente, né? E começaram a surgir a rotina de dança, que tinha as apresentações na cidade, os festivais, que eram mais em outras cidades, os espetáculos que envolviam figurinos, e tudo isso envolve um investimento muito grande, assim. Quem faz, quem pratica, ou tem relação com alguém que pratica dança, sabe que tem esse investimento, porque você precisa pagar a sua viagem, você precisa pagar o seu figurino, você nem sempre vai ter bolsa, e normalmente quando se é mulher na dança é mais difícil de ter bolsa. Os meninos normalmente têm mais facilidade e conseguem muitas bolsas, porque o mercado da dança ainda para os homens ainda é muito restrito, tem poucos homens praticando dança, e aí é outra relação de gênero que talvez a gente possa depois debater um pouco isso. E então, para eles é mais fácil essa inserção, porque eles têm um pouco de acesso mais facilitado, né? Eu digo isso por experiência de todas as companhias e escolas que passei, os meninos tinham bolsa integral, porque precisávamos de meninos no elenco, era uma forma de atrair eles, porque também não é muito fácil uma jornada além das questões de gênero. Então, passei eu a praticar a dança, mas nesse praticar a dança tinha sempre uma dualidade, né, que era muito a vontade de querer fazer aquilo, com a dificuldade de acessar, de ter recursos, de poder fazer da forma que eu queria. Então, vinham os espetáculos, tinha figurino, bom, é rifa para fazer o figurino, é o jantar lá organizado para conseguir arrecadar o dinheiro para viagem, e era sempre, assim, com umas certas barreiras, umas dificuldades. Bom, hoje talvez eu não vá conseguir ir, porque não sei se eu vou conseguir ir voltar 4 vezes lá para a escola de dança, porque era distante e isso envolvia um gasto. Então, sempre teve na minha vida esse equilíbrio, aquela coisa de estar correndo atrás da máquina, porque eu quero muito fazer isso. E eu já tinha essa consciência, acho que foi adquirir ela, na verdade, com uns 15, 16 anos, de que, né, aquela coisa, né, que a gente acha que os pais são super homens, super mulheres, e são, de fato, mas tinha uma dificuldade envolvida ali, mas eu queria, ao mesmo tempo, eu pensava que
não era só uma prática. Quando eu cheguei aos 16 anos, não era só uma prática extra classe para mim. Eu queria muito fazer aquilo da minha vida. Então, eu já estava decidida. Aos meus 10 anos, nas minhas aulas de ginástica, uma vez eu olhei minha professora e pensei, eu quero fazer isso. Eu quero ensinar as pessoas. Eu quero ensinar elas a fazerem ginástica. Porque na minha cabeça, quando eu era na infância, a minha meta era ser professora de ginástica rítmica. Então, daí eu decidi, bom, vou para educação física. Fui ficando adolescente e a dança entrou na minha vida. Então, chegou num ponto da minha vida que eu precisei, aos 17 anos, já me pensando no que cursar na universidade, enfim, eu precisei escolher entre seguir na dança ou seguir na ginástica rítmica, porque demandava uma carga muito grande de práticas, de treinos. E ali eu percebi que eu era muito mais artista do que atleta. Assim, bom, eu quero a arte para minha vida. Naquela época, ainda o curso de dança estava, acho que talvez em 2007, 2008, não me lembro se ele ainda estava, se estava ativo, acho que era o primeiro ano do curso de dança. Mas, como ele não era um curso muito consolidado, na minha cabeça, bom, vou fazer educação física e é isso. Então, foquei. Bom, entrei, passei para o curso de educação física, mas muito apaixonada pela dança, assim, muito encantada e muito pensando na minha cabeça, meu Deus, as pessoas dizem, como é que tu vai fazer educação física? Vai viver de educação física? De que jeito? Aquela coisa. E imagina quando a pessoa diz que quer viver de dança e de arte, meu Deus. Até eu não sabia muito bem como isso ia acontecer, mas eu queria aquilo para minha vida. Então, assim, nesses momentos de conhecimento e de vivências, assim, a dança eu me dediquei sempre muito à dança, assim, a maior parte do meu tempo, da minha vida, eu estava numa sala de dança, ou estava pensando como ia fazer para a próxima viagem, e naquela época, hoje em dia, as coisas a gente tem muito mais facilidade, por exemplo, faço muitos cursos online de dança, aulas virtuais com professores de outros países, hoje em dia é muito acessível para a gente, até pela internet e pelo esse momento pandêmico. Mas naquela época, imagina, fazer um curso com um professor do exterior, nossa, quando vinha no Brasil era uma fortuna, né? Era muito difícil. Então, o que eu pensava? Bom, vamos para festivais, vou me dedicar ao máximo, porque talvez role uma bolsa, alguma premiação especial e eu consiga fazer algum tipo de curso. E foi assim que eu fui buscando essa formação, porque os cursos de formação em dança eram muito caros às vezes, e às vezes eu conseguia bolsas e conseguia cursar eles. Então, assim, essas oportunidades, para mim, sempre eram muito distantes, ou se não eram distantes, demandavam de muito esforço, porque, infelizmente, meus pais não pediam, bom, filha, bom, quer ir para os Estados Unidos agora, a gente paga, tu fica lá uma semana estudando dança. Para mim, isso não tinha, naquela época era impensável uma coisa assim, mas, ao mesmo tempo, eu queria muito aprender e estudar a dança, né? E nesse caminho de muitos festivais, de muitas apresentações, lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a olhar como plateia, né? Porque depois que nós dançávamos, nós íamos para a plateia prestigiar os outros grupos. E eu comecei a reparar alguma coisa que até então lá não entendia muito bem o que era. Porque eu não via muitas pessoas iguais a mim no palco, não via muitas mulheres negras iguais a mim dançando jazz, dançando dança contemporânea, dançando dança clássica. E eu amava tanto aquilo e eu pensava, cadê, entendeu? Cadê as outras mulheres iguais a mim, né? Cadê as outras bailarinas negras? Era uma, talvez, no elenco de 20, eram duas. Solistas não tinham quase nenhuma. No ballet clássico, então, nem se fala, né? Isso eu tô falando de 2005, 2006 e por aí vai, até hoje até. Hoje, talvez eu veja mais essas referências, porque as coisas, aos poucos, e a gente vai conversar ao longo disso, foram mudando um pouco nesse campo. Mas eu não me via no palco. Uma coisa que eu falo muito, assim. E é que a gente fala muito sobre representatividade. Ela importa muito em todos os lugares. Porque o que acontece? Embora eu seja uma pessoa negra, e tenha um estudo de dança de vivências de danças negras, e seja uma pessoa apaixonada pela dança de matriz africana, mas, assim, a minha identificação e minha paixão não eram as danças ancestrais, embora praticasse, mas a minha paixão, eu ficava pensando, será que eu vou poder um dia dançar dança contemporânea? Será que um dia eu vou poder dançar ballet clássico?
será que um dia eu vou poder dançar o jazz? Porque eu não vejo essas referências, né? E às vezes é muito aquele estereótipo, né? As pessoas me dizem, tu dança, sim, dança afro, tu é do carnaval? Sim, eu gosto de dançar afro, eu adoro carnaval, mas eu danço balé. Dança balé? Ah, aquela coisa, sabe, aquele choque. Por que que uma menina negra não pode dançar balé? Por que que uma menina negra não pode ter conhecimentos da dança moderna, da dança contemporânea? Tem que estar sempre atrelada, né? Aquele lugar que nos colocaram. Bom, essas danças são ancestrais, essas danças são características da cultura de vocês, então, provavelmente deve ser isso que ela faz quando ela fala que é dança, né? Então, eu passei por muitas situações assim na minha vida, né? De ser sempre colocada naquele lugar e não poder ser colocada numa dança que são as danças eurocentradas, porque nasceram na Europa, mas há muito tempo elas já saíram de lá e já foram misturadas. O jazz, o próprio jazz, é uma dança que tem origem africana, que surgiu do sapateado, que o sapateado é uma origem africana. E eu pesquisando e conversando, e até escrevi um artigo sobre isso, poucas pessoas sabem disso. Quando estão numa escola de dança aprendendo sapateado, e se vocês forem reparar nas pessoas que fazem sapateado, grande parte delas são pessoas brancas, e é um estilo de dança que foi colocado nas escolas de dança, e tá tudo certo, porque é um mercado, a gente não pode esquecer disso, mas muitas pessoas desconhecem totalmente a história do sapateado, né, o sapateado americano. O sapateado surgiu com os negros, né, e a origem do jazz dance também veio dos negros, né, no início, junto com a música jazz, e depois partiu para o lugar de improviso, que misturou o sapateado, misturou o swing, e misturou a corporalidade africana, e aí surgiu a dança jazz. Se você vai conversar com pessoas atualmente de escolas de dança que ministram aulas, oficinas de jazz, são poucas que sabem dessa história, são poucas que sabem dessa origem. E para mim isso era muito importante entender, até para eu poder também falar para as pessoas, né? Bom, mas você sabe que o jazz é uma dança negra. Como assim? Né? Eu já ouvi de pessoas, o jazz é um balé clássico um pouco mais agitadinho. Às vezes eu surto quando eu ouço isso. Não, não é. Ele não é. Ele tem uma estrutura negra, ele tem uma base negra, ele tem uma origem negra, né? E foram, claro, misturadas outras técnicas de dança ao longo do tempo, como qualquer estilo de dança que vai se atualizando, vai se reciclando. Então, a partir daí, eu comecei a pensar: será que esse lugar é para mim? Esse lugar de palco é para mim? Esse lugar, né? Porque eu não via pessoas como eu ali em cima. Então, alguma coisa acontece, ou não é para mim, ou talvez tenha algo que está impedindo das pessoas chegarem ali. Então, passado o tempo, né, fui estudando, fui dançando, eu trouxe aqui algumas fotos minhas, de algumas coreografias que me marcaram bastante, que foram momentos que eu pensei: não, esse lugar é para mim sim, e eu vou ficar aqui. E se eu puder trazer outras pessoas comigo, outras mulheres comigo, outras mulheres pretas comigo, e eu quero ver mais mulheres pretas aqui em cima como eu. Então, eu vou trazer algumas fotos. A primeira é de uma coreografia chamada Saara, que ela foi estreada em 2007, mas a foto é de uma releitura que nós fizemos em 2016 para o festival no Bento em Dança, que é um festival bem tradicional, aqui, um dos maiores aqui do estado, coreografado pela Tavone Viana, e eu trago essa coreografia porque lá em 2007, essa coreografia, embora eu apareça sozinha, é uma coreografia de grupo, onde tem um elenco e uma linguagem corporal de jazz muito forte, muito potente. E no início dessa coreografia foi o primeiro momento, assim, acho que talvez uma das primeiras vezes na minha vida que eu fiquei sozinha em cena. E pode ser, bom, ok, ficou sozinha em cena, que legal. Mas até então, eu me lembro, e depois fazendo um remember dos nossos espetáculos, era a primeira vez que uma menina negra, porque desse elenco tinham 21 meninas, e só eu era a única negra desse elenco. Tinham mais eu e mais uma menina. Então, assim, para mim isso foi muito marcante. Primeiro, porque me veio na cabeça aquilo quando eu pensava, quando era criança, adolescente, eu acho que eu nunca vou ficar sozinha num palcão gigante daquele, porque eu nunca vi ninguém parecida comigo. Então, esse momento, para mim, me foi muito forte, assim, porque era um momento de foco, assim, era um foco central focado na Aniele. E ali me veio uma força, me veio toda aquela minha trajetória, todo aquele esforço para fazer curso, para ir para aula de dança, para dar conta de pagar o figurino e o espetáculo, enfim.
bom, agora eu tô aqui, agora eu preciso mostrar por que eu quero tanto estar aqui em cima. Então, assim, é uma coreografia que eu tenho um carinho imenso, porque é uma coreografia que eu diria que me deu força para seguir. E ali eu entendi, bom, eu posso, e agora eu vou, e agora eu não vou parar. Então, ela é uma coreografia que eu tenho um carinho imenso. Aqui depois é um solo de dança contemporânea, chamado Lembranças, que é um solo que foi muito circulado pelo país e que me deu também bastante orgulho. Vocês estão vendo que eu seguro aí um tecido vermelho, né? Esse tecido nada mais é que a cauda desse meu vestido. Só que, né, o grande desafio dele é que essa cauda desse vestido media 48 metros. Então, era eu o tempo inteiro no palco dançando com um vestido de 48 metros de cauda. E, né, coreografadamente. Claro, às vezes a gente tinha que ter um plano B porque o tecido caía um pouco no lado que não deveria e enroscava, enfim. Foi um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo foi um solo que marcou muito, assim, e as pessoas vinham conversar muito comigo sobre ele, porque essa coreografia fala lembrança, não sei se vocês conhecem a música do Oswaldo Montenegro, A Lista, que fala sobre lembranças da vida, de fazer uma lista de velhos amigos, quem você via há 10 anos atrás, enfim, é toda uma coisa de resgate de vida. E, né, e esse tecido eram as minhas lembranças e eu ia trabalhando com ele. E esse solo foi selecionado para competir numa competição internacional de dança, que é o Passo de Arte, que acontece em São Paulo, onde vem bailarinos do mundo inteiro, e de 183 coreografias do Brasil inteiro que foram inscritas, eu era uma das 10 que fui selecionadas. Então, para mim, isso já valeu muito, assim, isso já dizia muito do que a coisa estava dando certo. Eu acho que era o caminho que eu deveria seguir. Então, assim, as críticas dos jurados nacionais e internacionais foram muito positivas. Bom, lá em São Paulo, às vezes, no nicho da dança, as pessoas lembram, ah, a menina do vestido vermelho, é. Isso já se passaram, bom, 7 anos, talvez tiveram algumas releituras dele, mas ainda me conhecem pela menina do vestido vermelho. E também, nessa época, eu já comecei a analisar o exercício do pescoço, que eu brinco, né? Quantas meninas negras tem aqui na competição hoje? Quantas, né? E nessa competição, eu era a única, de 23. Então, isso também me faz pensar coisas além da coreografia, né? Para além. Será que não tem ninguém dançando? Tem. Tem muita mulher preta maravilhosa dançando. Mas por que elas não estão aqui? Quais são as barreiras para chegar ali? Então, isso também me faz pensar no mercado da dança, que o mercado profissional da dança é um mercado que é muito difícil de acessar por questões tanto financeira como as questões estruturais, porque sim, há uma estrutura talvez muito advinda da Europa, das danças eurocentradas, que ainda impedem, né, corpos negros ainda apareçam um pouco estranhos por ali, né? Então tem muita coisa nessa estrutura que talvez torne inacessível ou não inacessível, até porque tem muita gente que está lá, mas torne mais difícil essa entrada. Um espetáculo Inverso da Alma, que foi em 2016, essa versão foi apresentada no Teatro Guarani, que é um espetáculo também que eu, enquanto solista da companhia, trabalhei com ele, um espetáculo que eu tenho muito carinho também. Aqui a coreografia chamada A Segunda, que foi trabalhada no Festival Bento em Dança e no Festival Dança Bagé, onde eu também, nas duas oportunidades, eu ganhei um destaque como melhor intérprete feminina. Dramática também, de sofrência de uma mulher que foi deixada, e tinha um colchão envolvido também, que era aqui essa foto também é da mesma coreografia, que era a ideia da cama, esse tecido vermelho era uma camisa masculina, então tudo girava em torno disso, né, de ser deixada. Então, uma coreografia que exigia bastante drama, bastante dramaticidade, enfim, que também é uma das coisas que eu aprendi, porque eu sempre, quando eu era criança, eu era muito quieta, muito envergonhada, muito focada, assim, tinha que fazer, tem que fazer. E aos poucos eu fui colocando isso para fora, fui trabalhando o meu lado artístico, o meu lado expressivo, o meu lado teatral também, porque é necessário na dança para a gente pensar numa bailarina completa, não é só o físico maravilhoso, não lá em cima, você precisa contar uma história.
E eu lembro que nessa coreografia, na apresentação no Festival Bento em Dança, quando eu saí do palco, uma senhora que eu nunca tinha visto na minha vida, porque ela era de outra cidade, ela veio falar comigo. E eu te olhei dançando, eu me lembrei de quando eu me separei do meu marido. Aquilo para mim, assim, é isso. Era isso, assim, entendeu? Para mim, para gente que tá na cena, é isso. É isso que a gente espera, né? Não é, oh, meu Deus, que ponto de pé incrível, claro. Né? A expertise tem o seu valor porque a mulher é muito trabalhada. Mas é isso, ela estava chorando porque ela lembrou do processo de divórcio dela. Então, aquilo para mim mexeu bastante e me deu mais. Bom, é isso que eu estou fazendo, eu acho que eu estou no caminho certo e a ideia é tocar as pessoas. Assim, eu sempre gosto de falar que, assim, para mim a coreografia só foi boa quando eu toquei alguém de algum jeito. Ou a pessoa ficou inquieta, ou ficou incomodada, ou ela chorou, ou ela achou engraçado. Alguma coisa, assim, eu preciso sentir de alguém, porque só por isso, para mim, faz sentido, né, a própria arte. Bom, aqui é coreografia em sensatez, de dança contemporânea, que também é uma coreografia que foi trabalhada com uma cadeira, que me deu um pouquinho de trabalho, porque eu precisava jogar essas cadeiras e saltar por cima delas, e é uma coreografia também que é uma das coreografias de desafios, assim, que é uma coreografia que tem muito carinho também. Uma coreografia burlesque, que é do espetáculo da cinema nos passos da dança, onde a gente fazia releituras coreográficas de filmes marcantes na história do cinema. E eu trabalhei nesse solo a coreografia do filme Burlesque, talvez a maioria de vocês já tenha assistido, uma temática toda teatral, do jazz musical, né, dos cabarés, enfim. Aqui uma coreografia Teti Contigo, que é um duo de estilo livre, com o coreógrafo Cícero Cruz, esse aqui que está aqui no chão, que é ele que coreografa meus solos de dança contemporânea. Aqui uma coreografia de jazz, que é o Enquanto Espero por Você, que é um jazz lírico, que também é do espetáculo Versos da Alma, que também tem um carinho muito grande. Coreografia Meu Fôlego, que é um solo que dançado num espetáculo tributo, onde dançamos ao som de Beatles e Queens, né? Beatles e Queen. A trilha toda, as coreografias todas eram em volta das histórias de Beatles e de Queen. Coreografia Tormento, que é uma coreografia de dança contemporânea também, que também é um outro desafio, que o Cícero adora me pôr em situações. Uma hora ele me bota num tecido de 48 metros, outra hora eu danço amarrada, e se vocês repararem no cantinho da tela ali, perto do meu pé de base, tem uma bacia vermelha, e essa bacia era cheia de bolinhas de gude. E a primeira vez que a gente olhou, gente, essas bolinhas de gude vão cair no palco, eu vou resbalar, vai ser um fiasco, não vai dar certo. Então, mas deu certo, porque era para fazer um efeito sonoro. E a ideia era de uma pessoa, né, perturbada, atormentada com algo. Por isso que a ideia das amarrações, lembrando uma camisa de força. E foi uma das coreografias também, daquela que você sai do palco, as pessoas, meu Deus, essa menina é louca, o que ela tá fazendo ali? Porque eu deveria, de fato, interpretar uma pessoa totalmente perturbada. E então, isso, algumas pessoas ficam meio assustadas. Nossa, tu me assustou no palco. Bom, era essa ideia, deu certo. Então, essa coreografia também, essa foto é dessa mesma coreografia. Eu, de novamente, a coreografia Insensateza, com as cadeiras. E essa coreografia eu lembro que eu dancei bem no dia do meu aniversário, assim. E o Festival Bento em Dança tinha isso também, né? Normalmente eu sempre danço no meu aniversário, porque ele cai perto do dia 12 de outubro. E falando em aniversário, a dança também tem isso, né? Porque como essa minha vida sempre foi muito dedicada de sábado, domingo, feriado, tá sempre na sala de dança ensaiando, viajando, isso também teve um peso num fator, né, mais de relação social e familiar, porque às vezes a maioria dos aniversários eu não estava presente e as pessoas de fato acostumaram e entendiam isso, porque eu queria tanto estar naquele lugar que às vezes a maioria dos meus aniversários eu comemorava na estrada ou no palco. Então isso para mim meio que era um certo dilema, mas bom, isso precisa estar. Aniversários, enfim, ó, eventos em geral, às vezes eu estava na estrada ou estava ensaiando, mas eu pensava, bom, eu preciso estar aqui, porque é uma coisa que eu queria muito, então eu abdiquei a mão de muitas coisas na minha vida, e não me arrependo e fico muito grata por ter uma família que sempre me apoiou e sempre entendeu esse meu lado de querer ir além. Aqui outra foto da coreografia em sensatez também.
Essa é uma coreografia de jazz, que também, para mim, é muito marcante, que ela foi dançada em 2016 e depois uma releitura em 2018, que é um solo de jazz, um jazz mais contemporâneo, e é uma coreografia que ela também marca muito, porque quando eu saio, é um jazz mais misterioso, é um jazz que tem uma linguagem corporal mais, um porte mais de virtuose, mas ao mesmo tempo ela tem uma característica que ela necessita de uma interpretação, porque senão não faz sentido. E eu fiquei muito feliz que essa noite eu fui premiada como destaque de jazz da noite, e após ter dançado ela, eu vi uma mãe com uma menininha assim no colo, com 6, 7 anos, que a menininha queria falar comigo, porque ela estava muito feliz porque eu era igual a ela, né? Ela queria dizer que eu era da cor dela, né? Porque ela gostava de dança, então aquilo foi tão, sabe? Tipo, olha, mãe, ela tá lá dançando, eu também quero dançar, porque eu já tive nesse lugar também, de ver, né? Que a primeira vez que eu vi uma solista negra, muitos anos atrás, um festival de grande visibilidade nacional, para mim foi uma coisa reconfortante, sabe? Ufa, até que enfim, né? Demorou, mas tem gente aqui. Então, isso para mim é muito importante também, trazer essa parte de visibilidade e representatividade, e estimular, né? Estimular para que não pare pelo caminho. E aqui é a última coreografia que eu dancei, que depois no final da minha fala eu vou mostrar para vocês o vídeo dela, antes da pandemia, que foi o último espetáculo apresentado pela Companhia da Tavani Viana, que é a coreografia Voz das Margens, coreografada pelo Diego Santos, onde eu danço a história da Carolina Maria de Jesus, né, uma escritora negra, favelada, catadora de papel, que teve a sua história contada nos seus diários, que depois se tornaram um livro, e ela se tornou esse nome da literatura brasileira, e é uma escritora, uma autora que eu devorei o livro quando eu descobri que ia dançar ela, porque já conhecia algumas obras, fragmentos de obras, e a gente percebe também muitas coisas que talvez a gente, como com a arte, com a dança, isso potencializou muito o meu trabalho, assim, porque ao mesmo tempo que você tem uma coreografia pré-estabelecida, você tem, né, mas você potencializa ela quando você compreende a trajetória de alguém. E eu acho que a nossa vida é sobre isso, né? Sobre compreender trajetórias. Então, é um solo que me foi bem marcante e ainda é, em breve. Talvez volte a dançar ele de novo, assim que os tempos permitirem. E foi uma coreografia que eu tenho um carinho muito, muito, muito especial. Bom, passada essa minha trajetória, lá no início, lá no conhecimento, na aproximação da dança, eu fui crescendo, fui entendendo, nunca deixei de praticar, nunca deixei de aprender, nunca deixei de ensinar, me tornei professora, me tornei coreógrafa, mas sempre me torno uma eterna aluna. E daí vim estudar artes cênicas aqui, buscando estudar dança, e, aí ficou até errado, tentando compreender o fenômeno racial na dança profissional. E daí, da minha vivência, me surgiu essa inquietação e eu resolvi estudar e pesquisar isso a fundo. Então, esse é o tema da minha tese de doutorado, né? O eixo central da minha tese de doutorado é entender, é isso mesmo, o fenômeno racial, como é que essa representatividade racial, e o meu recorte específico é para mulheres negras, na dança profissional. Isso vem muito da minha vida, da minha vivência, da minha inquietação por saber que tem muitas mulheres negras praticando dança e poucas mulheres negras com grande visibilidade na dança profissional. E eu queria entender o que acontece, se é que é possível entender ou refletir sobre. Então fala muito sobre o capital corporal que o Bourdieu fala, né? Porque se a gente pensa na dança, nas práticas corporais, o nosso corpo é o nosso capital, né? É o que eu tenho para oferecer. Mas, bom, tem uma bailarina incrivelmente talentosa, duas bailarinas incrivelmente talentosas, uma negra e uma branca. O que difere esse capital corporal de uma para outra, né? Então, essas questões da questão da interseccionalidade, que a gente fala muito, né? Sobre o recorte de ser mulher, ser negra e ser de uma classe social baixa, né? O que é essa intersecção dessa mulher interfere na trajetória dela para chegar lá na dança profissional? Quais são as barreiras? E eu falo isso por mim, porque é aí que eu me encontro, é esse meu ponto.
E muitas barreiras acontecem, tanto das barreiras geográficas, do distanciamento do conteúdo, distanciamento da informação, e talvez as dificuldades financeiras que são óbvias, porque a dança é um investimento, e a dança profissional é um investimento alto, né, até tu começar a ter um retorno é um investimento alto. Então, nem sempre aquela menina que sai do projeto social, que é gratuito, e incentiva e impulsiona, chega na idade limite do projeto social, bom, agora você não pode mais praticar, porque já está, não sei, 16 anos, porque vão abrir vagas para os outros. Para onde vai essa menina que era tão talentosa? Será que ela vai conseguir chegar numa escola de dança? Será que ela consegue chegar numa companhia de dança? Como que ela vai fazer para chegar, né? Porque o caminho é difícil. E daí, se você pensa que aquela trajetória foi interrompida, porque por uma questão de organizacional, às vezes ela não chega, simplesmente se perde um talento incrível. Eu já vi vários talentos incríveis se perderem. Às vezes, quando eu consigo, eu carrego comigo, eu tento uma bolsa ali, uma bolsa lá, e vou trazendo, porque isso não pode se perder. Porque às vezes a gente perde talentos incríveis, como os que eu vou mostrar para vocês depois, que às vezes vão buscar carreira fora do Brasil, porque simplesmente aqui o acesso é difícil ou não são valorizadas quanto, né? Então, essas questões me inquietavam muito. E para entender isso, né, a gente não pode negar nossas origens, e bem como quem veio antes da gente. Então, eu trouxe aqui 3 nomes que eu vou falar rapidamente, sobre 3 mulheres que na história da dança que abriram as portas e os palcos para as mulheres negras poderem entrar, porque por muito tempo mulheres negras não podiam estar em cena, pessoas negras não podiam estar em cena, muito tempo. Ontem eu também comentei sobre a história da Broadway, a Broadway que a gente vê hoje, né, ouve falar que é um business, é uma coisa incrível, uma estrutura impecável, bailarinos incríveis. Por muitos anos no início da Broadway, pessoas negras não podiam sequer entrar na Broadway para assistir um espetáculo, muito menos dançar. E as práticas da Broadway começaram com o quê? Com o sapateado e com o jazz. E quem é que sabia sapateado e jazz nos Estados Unidos naquela época? As pessoas negras que praticavam nos espaços abertos, nos bailes, nas festas, no improviso, com todo aquele swing e corporalidade, elas sabiam a técnica, elas sabiam, elas eram contratadas, né, para ensinar passos de sapateado, passos de jazz, enfim, mas elas entravam pela porta do fundo da Broadway, ensinavam para as pessoas, para o elenco branco, e saíam pela porta do fundo. Jamais elas podiam ficar assistindo ou, que dirá, começar a dançar. Por muito tempo a Broadway se iniciou assim. Claro que com o passar do tempo o protagonismo negro foi crescendo, e muito por parte dessas mulheres que eu vou mostrar agora, e as coisas foram mudando, mas teve essa segregação de locais, bom, que a gente já sabe, locais para negros, locais para brancos, e na dança, na arte não foi diferente. A arte para negro é lá, as artes brancas são aqui, mas os negros podem vir aqui nos ensinar, mas eles não podem ficar. Então, na dança tem isso também, tem esses conflitos que às vezes a gente nega ou desconhece. Então, a primeira mulher que eu vou falar para vocês rapidamente é Josephine Baker, né, que no início do século XX, lá pelos anos 20, né, 1920, 21, ela se tornou a primeira negra em atividades artísticas, né, dança, a aparecer em atividades que eram vetadas aos negros, né, porque simplesmente tinham locais que, bom, eu sou artista, eu quero me apresentar aqui. Não, aqui você não pode, porque aqui a gente não aceita artistas negros. E a Josephine Baker foi uma que literalmente botou o pé na porta. Não, olha só, eu vou me apresentar aqui, né? Eu vou mostrar minha arte aqui. E mostrou, começou a dançar, tinha uma característica muito de dança jazz, dança moderna, performance, e ela brincava muito com essas questões, né? Porque como ela tinha um trabalho corporal muito forte, de tronco, de quadril, de rebolados, né? As pessoas, né, tinham aquela coisa, ai, mulher selvagem, ela, né, que é exótica, é o selvagem, que as pessoas não estavam acostumadas a ver. E ela fazia isso com uma maestria, ela debochava das pessoas. Ah, eu sou selvagem, então olha só como é que o selvagem dança. E ela virou um fenômeno pelos anos 20 e 25, ganhou os teatros do mundo inteiro, fez uma carreira de fama incrível, e depois disso ela começou a usar a dança dela exatamente para isso, para abrir espaços.
para mostrar espaços, para mostrar que as mulheres negras estão chegando na cena e elas têm que estar aqui. Bom, você quer me chamar de selvagem? Olha aqui onde está a selvagem. Linda, rica, performática. E ela foi uma pessoa que foi uma das primeiras negras artistas que tiveram esse status de profissionalismo, né? As pessoas amavam ela. E depois disso, ela se tornou uma ativista muito forte, que ela mais velha, uma ativista muito forte nas relações étnico-raciais. Ela trabalhou com Martin Luther King Jr., pensando nas relações raciais, nas melhorias que podiam ter, e boicotava totalmente os locais segregados, porque nos Estados Unidos tinham muitos clubes segregados, né? Esses são os clubes dos brancos e esses dos negros. A Josephine Baker foi uma que boicotava esses lugares, e não tem essa. Que todo mundo vai estar presente e vai estar na cena. Então, ela é uma pessoa muito importante no cenário da dança e muito influente. A Catherine Dunham também, que é um pouco contemporânea da Josephine Baker, que é uma bailarina, que é coreógrafa, autora, enfim, educadora e uma ativista social. Ela também ela é importante no cenário da dança porque é uma das carreiras de mulheres negras de maior sucesso, tanto no teatro americano quanto no europeu. A Catherine Dunham trazia muito das danças de matriz africana, muito das danças negras, das danças religiosas. Na cena dos espetáculos dela, ela trazia muitos batuques, muita corporalidade, colocava velas, enfim. E tudo isso ela misturava com uma técnica impecável que ela tinha de balé clássico e de dança moderna, o que as pessoas não estavam acostumadas a ver, porque balé clássico era só o balé clássico. Como assim balé clássico ao som de um atabaque? O que é isso? Como assim balé clássico com um turbante? Essa mulher tá louca. Então, ela quebrou essas barreiras, assim, e foi muito importante, porque ela criou, ao juntar essas técnicas de dança clássica, moderna, contemporânea, ancestral, africana, ela criou a técnica dela, que é conhecida e ensinada até hoje, que é a Dunham Technique. E a partir daí ela criou a sua própria companhia, vendo o que ela conseguia perceber. Ela, assim, eu vou criar minha companhia com bailarinos negros, e só bailarinos negros. E criou uma companhia que durou 30 anos, que foi extremamente famosa no mundo inteiro, percorreu o mundo inteiro dançando, mas nesse trajeto ela teve muitas dificuldades em questões raciais, de preconceito, porque ela chegava com o elenco dela, eles batiam na porta, não, vocês não podem ficar aqui. Como não podem? Bom, vocês são negros, talvez vocês possam ficar num quarto secundário. E ela teve muitas barreiras em relação ao preconceito racial, porque ela chegava com uma trupe de vários bailarinos negros, e tinham locais que não aceitavam, e ela batia de frente, foi uma militância, uma atitude muito importante naquela época. Tanto é que quando ela esteve no Brasil, em 1948, 49, aconteceu um incidente, aconteceu uma situação de preconceito como essa no hotel que eles chegaram. E a partir dessa denúncia dela, foi criada a Lei Afonso Arinos aqui no Brasil, que é uma lei que pune, criminaliza todo e qualquer ato discriminatório em locais públicos. Então, ela é uma pessoa que é tão influente no campo da dança quanto fora dele. E a Mercedes Batista, que é a nossa referência master brasileira quando a gente pensa em dança negra e pioneirismo de mulheres negras, que é uma bailarina negra que em 1948 foi a primeira mulher negra a chegar, né, o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? Depois de muito tempo, ela foi a primeira, e por muito tempo foi a única mulher negra. E ela conta muito isso na história dela, depois até vou deixar o link do documentário sobre ela, que ela era utilizada só em momentos que precisavam de uma mulher exótica, de algo diferente, numa passagem no palco. Ela nunca era considerada como um solista ou um corpo de baile. Ela não ficava muito tempo em cena, pelo fato dela ser negra, é óbvio. Então, quando precisavam de uma coisa mais diferente, mais exótica, ela fala com essas palavras, bom, passavam homens levantando ela, e ela lá no fundo. Bom, aí desçava todo o elenco, branco. Então, a Mercedes foi aos poucos quebrando isso. Ela trabalhou no Teatro Experimental do Negro também como bailarina e depois colaboradora. Então, assim, ela foi se inquietando com essas questões, porque além dela ter batalhado muito para entrar naquela companhia, e algumas outras vezes ela foi sabotada, as pessoas dessa própria companhia não conseguiu entrar, ela foi estudar com a Catherine Dunham, que eu mostrei anteriormente nos Estados Unidos, e a partir daí ela teve uma referência de misturar técnicas de danças ancestrais, danças folclóricas com as danças clássicas e modernas, e veio para o Brasil, e a exemplo da Catarina, criou o balé folclórico Mercedes Batista, com bailarinos negros, né, dedicado à formação desses bailarinos, porque ela viam que esses bailarinos também não tinham esse incentivo.
Então, a Mercedes foi um marco, essa estátua é a estátua dela em Salvador. Então, ela é responsável pelo balé afro-brasileiro, uma coisa que não tinha aqui. Era balé clássico. E a Mercedes não, que vai ter um balé afro, vai ter técnica de balé clássico, mas vai ter técnica de dança afro. Então, ela quebrou uma barreira muito grande. E o balé folclórico dela é um dos mais conhecidos no mundo. E no Brasil, então, nem se fala, abriu muitas portas para muita gente. E abriu as portas estéticas, das pessoas parar com aquela estética de ver dança e não ver corpos negros no palco. Então, isso foi uma grande barreira. Então, eu vou passar rapidinho, porque já estamos esgotando. As questões do meu estudo, então, só para finalizar, é bem isso. A partir da minha trajetória, da minha vivência, das minhas inquietações, e de estudar um pouquinho sobre quem veio antes de mim no campo da dança e por que agora eu posso dançar, porque se não fossem essas mulheres, talvez eu não poderia dançar até hoje. Então, quem são, né? Quais são os critérios de representatividade dessas bailarinas? Como a gente percebe a seleção de bailarinas nas companhias brasileiras? Será que tem relação étnico-racial presente quando a pessoa vai fazer audição? Será que tem pessoas negras fazendo audição, avaliando essas meninas numa audição do Grupo Corpo, do Balé Bolshoi, do Balé Quasar, das principais companhias do Brasil? E eu já posso adiantar para vocês que não, porque eu fiz essa pesquisa com algumas bailarinas. Elas me dizem que não tem ninguém negro no corpo de avaliação ali. Então, isso influencia também a estrutura toda. E aqui algumas bailarinas que eu já entrevistei, bailarinas do Brasil, que é a Júlia Lima de São Paulo, vou passar rapidamente, a Luísa Meirelles, que é uma bailarina profissional no Teatro Castro Alves, na Bahia, que é uma que se inquieta também com isso, porque ela está em Salvador, né, uma cidade muito negra, muita gente dançando, e só tem ela e mais uma menina na companhia pública de Salvador, né, isso é um pouco estranho. A Júlia Lima, a Maria Gomes, também que é uma bailarina profissional, a Ingrid Silva, que eu tive o prazer de entrevistar e conhecer. A Ingrid é uma bailarina brasileira que conseguiu a sua carreira e sucesso em Nova York, teve que sair do Brasil, porque aqui é um talento que ela tinha impecável, ela nunca tentou, ela tentou entrar em balé do Teatro de São Paulo, tentou entrar no Grupo Corpo e outras companhias de destaque, e nunca era aprovada, era sempre suplente. Precisou ir para Nova York para ser a primeira bailarina em umas principais companhias de dança do mundo, né? Ana Paulino, que também é o mesmo caso, uma bailarina incrível, que é paulista, mas atualmente ela dança no Joburg Ballet, na África do Sul, que também teve e passou e contou muito da sua história e trajetória, que muitas dessas relações, das barreiras que a gente enfrenta, ambas advindas de projetos sociais de dança, e também o mercado, a estrutura da dança também, ela achou que aqui não era para ela e acabou batendo de cara na porta muitas vezes, ou melhor, bateram com a porta na cara dela, e ela está fazendo muito sucesso lá na África do Sul. A Luana Neri, a Grécia Catarina, que é uma bailarina de Minas Gerais, que ela atualmente dança no balé da cidade de São Paulo, que é uma bailarina que teve muitas dificuldades, porque ela ouviu muitas vezes que o corpo dela não era para dança, não era para dança profissional, que o cabelo dela talvez ela tivesse que alisar, e a gente conversou sobre cabelo agora no início, e olha como é importante essa estética, né? E ela é uma que disse, eu não vou alisar meu cabelo é assim, vocês têm que avaliar minha dança, não o meu cabelo. E ela é uma bailarina extremamente afrontiva, e tem que ser, né? Que outras talvez não consigam ser. E ela, assim, por muito tempo eu pensei que não era, porque, por exemplo, o balé Bolshoi, você só entra se você tem a circunferência de quadril que eles querem. É assim. Em 2020, 21, a coisa é assim. Então, assim, ela sempre ouviu que o corpo dela não era para dança, porque ela era muito musculosa, era muito forte, porque o cabelo dela talvez não se adequasse a certos tipos de coreografia, a certos tipos de elenco. Então, ela tem uma história de vida e trajetória muito linda, muito potente, assim, e isso só potencializou a dança dela, e hoje é bailarina de lá. Pessoal, eu deixei sugestões de bibliografia para vocês, eu vou mandar depois, tá? Que é o primeiro é o Balé de Pé no Chão, da dança afro de Mercedes Batista, que é a história dela que não só é importante para a dança, e sim como a cultura negra e para a arte negra no Brasil. É muito importante saber quem é essa mulher e o que ela fez pela gente, e eu digo por mim também, porque graças a elas muitas portas foram abertas. E outros textos relacionados com dança, corpos negros na dança e políticas e apagamentos. Então, para quem tiver interesse em dar uma olhada nessas bibliografias, ou até no próprio documentário, que é muito interessante, eu vou mandar depois para vocês. Eu vou correr rapidinho, para dar tempo de mostrar o solo que eu falei para vocês, que é o meu último solo apresentado antes da pandemia,
que se chama o quarto, né, a voz das margens, com referência ao quarto de despejo. De novembro de 1961. Na casa de um poeta, a felicidade passa, mas não estaciona. Deitei durante o dia e sonhei que um homem estava correndo atrás de mim com uma faca. Eu corria e pulei uma cerca procurando um lugar para esconder, e despertei transpirando. E contei ao José Carlos que sonhei com um homem correndo atrás de mim com a faca. O José Carlos disse: me dá o endereço dele que eu vou brigar com ele. Quando eu fico triste, os meus filhos contam anedotas para eu sorrir. É que eles ignoram que há tristezas, que são os cânceres da alma. São incuráveis quando a ilusão fenece, o encanto pela vida desaparece. Os que pedem para eu auxiliar a concretizar os teus desejos. Penso, eu devia publicar só o quarto de despejo. No início veio admiração, o meu nome circulou a nação, surgiu uma escritora favelada, chama Carolina Maria de Jesus, e as obras que ela produz deixou a humanidade abismada. No início eu fiquei confusa, parece que estava oclusa num estojo de marfim. Eu era solicitada, era bajulada como um querubim. Depois começaram a me invejar. Diziam: você deve dar os teus bens para um asilo. Os que assim me falava, não pensava nos meus filhos. As damas da alta sociedade dizia: praticai a caridade, doando aos pobres agasalhos. Mas o dinheiro da alta sociedade não é destinado à caridade, é para os prados e os baralhos. E assim eu fui desiludindo, meu ideal foi regredindo. Igual um corpo envelhecendo, fui enrugando, enrugando, pétalas de rosa murchando, murchando, e estou morrendo. Na campa silente e fria, hei de repousar um dia. Não levo nenhuma ilusão, porque a escritora favelada foi rosa despetalada, quantos espinhos no meu coração. Bom, gente, então esse foi um trechinho do solo, em que eu dancei um pouquinho de um discurso, né, uma fala da Carolina Maria de Jesus, uma linguagem de dança contemporânea, e assim eu já vou finalizando, porque a gente já está exatamente no tempo final, então eu queria agradecer a todos vocês, assim, pela atenção, pela disponibilidade. Vou enviar, sim, eu esqueci de enviar. Eu vou enviar esse arquivo desse solo, ele é a primeira versão dele, ele vai ainda ser trabalhado melhor, porque a proposta dele, como ali era um espetáculo, a gente não podia usar muito elemento cênico, porque depois, em seguida, vinha outra coreografia. Mas a proposta desse solo é dançar num palco cheio de jornal, cheio de papelão, porque a Carolina Maria de Jesus era uma catadora de papel, ela vivia no meio do lixo. Então, a ideia é a gente fazer isso, e espero que em breve esse solo possa ser trabalhado, e vou mandar um convite, vai ser um prazer se vocês puderem assistir, acredito que ele vai aparecer em Pelotas algumas vezes. Então, eu só queria agradecer por poder falar com vocês, trazer um pouquinho da minha vivência, da minha trajetória, espero que isso contribua um pouquinho de alguma forma
com vocês, de algum jeito, porque eu acho que é só assim que a gente cresce e começa a ver as coisas com outros olhos, né? Porque a gente precisa entender as trajetórias das pessoas. É muito bom a gente ouvir, eu adoro ouvir trajetórias, porque isso constrói também a minha. Então, eu só tenho que agradecer, tá? Obrigada a vocês, obrigada a todos que estiveram aqui, paciência para ouvir. Ciência nada, foi um prazer, foi um grande prazer. Pessoal, nós temos alguns minutinhos, se vocês quiserem fazer alguma colocação, quem quiser, tiver com o vídeo desligado, não tem problema, só ligue o microfone, tá? Mas fiquem à vontade, nós temos alguns minutinhos ainda. Se alguém quiser fazer uma pergunta, curiosidade, pode escrever no chat também, sem problema. Oi, estão me escutando? Sim, Nathalie, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Eu não consegui pegar toda a fala ontem, mas eu peguei um trechinho. Eu fui bailarina por 13 anos. E quando eu saí, quando a gente se depara com a maioridade, a gente tem que fazer uma escolha. E eu tive que fazer essa escolha. Aí eu participei de uma audição para uma academia no Rio. E eles me falaram que não era o meu lugar. E que não teria um lugar para mim aqui. Me indicaram uma academia no Cairo, porque eu sempre fui apaixonada pela dança do ventre, mas a realidade bate na porta, né? E eu queria saber de ti, como que é a tua visão do porquê é tão difícil bailarinas negras terem a visibilidade aqui no Brasil. Obrigada pela pergunta, Nathalie. Eu fiquei pensando no teu caso, dança do ventre, né? Quantas mulheres negras a gente conhece na dança do ventre, né? Claro, bom, é uma dança que não surgiu, bom, ok, mas várias danças surgiram em outros lugares e isso não é motivo. E realmente, assim, essa coisa, esse discurso de ouvir que não é o teu lugar, ou que talvez não seja o momento, bom, Ingrid Silva já ouviu isso, meu Deus, a bailarina mais importante que a gente tem no país que tá fora dele, imagina. Assim, eu vejo isso, assim, como esse acesso, ele é na dança, quando a gente fala em dança profissional, até na dança amadora talvez também, mas eu penso isso que ainda é muito difícil. E por que isso é difícil? Por isso que eu entendo, assim, eu penso muito sobre essas coisas de trajetória, né, porque pra gente é mais difícil chegar. Bom, mas eu cheguei lá numa audição, eu tenho condições, eu tenho capital corporal para isso. O que está acontecendo que a gente não está entrando? Eu acho que isso vem muito da estrutura profissional da dança. E quando eu falo estrutura, é diretor de companhia de dança, é professor, é coreógrafo, é ensaísta, porque eu já vi muitos relatos de bailarinas dessas que eu já entrevistei, estou entrevistando para minha tese, que infelizmente a coisa é assim. Bom, a gente veio daquela prática de ver o palco todo, né, repleto de uma estética de corpo. Será que vale a pena a gente mudar? Não vai chamar mais atenção para ela do que para as outras? Isso não é meu achismo, eu estou falando de gente que está lá dentro num campo profissional que é outro patamar. E assim como a gente conversa sobre a sapatilha. 200 anos depois, as sapatilhas de ponta foram pensadas, né? Obrigada. Não, a gente não tem que agradecer. É o mínimo que eles tinham que fazer, é pensar numa sapatilha de ponta da cor da nossa pele. 200 anos depois que foi criado o balé clássico. Isso é muito tempo. Já daria muito tempo para as pessoas pensar. O que a gente fazia antes? Pintava a sapatilha com a cor da base. Meia calça, cor da pele. Cor da pele de quem? Né? Bota aquela meia calça rosinha, meia rosinha. Isso não é a cor da minha pele, né? Isso, aquilo vai se descaracterizando. Quando a gente é pequena, a gente talvez até não perceba. Eu não percebia muito isso. Fui pensar depois. Quando começava a botar as maquiagens, a maquiagem lá do grupo tal, eu ficava cinza, porque não tinha da cor da minha pele, né? E por que o mercado da dança, né, demora tanto e ainda tá tão lento para pensar nisso, para pensar no corpo negro na dança, para pensar nessa estética? E por que os diretores, enfim, as pessoas que comandam essas companhias de dança ainda não, parece que não querem mesmo ver aquele corpo negro ali na dança, né? É muito difícil, assim, essa tua pergunta para mim ainda é uma incógnita, porque eu tento, com outras bailarinas, entender, gente, tá lá, bailarina maravilhosa, por que ela não entra? O que tá faltando, sabe? Por que não tem uma equidade? Muitas bailarinas, inclusive bailarinas famosíssimas, como a Precious Adams, que é uma bailarina clássica americana, que abriu abertamente, processou o balé Bolshoi, o outro balé
por conta de questões raciais, porque a coreógrafa dizia para ela tomar mais vezes banho ao dia, para talvez ela ficar um pouquinho mais clara no dia do espetáculo. Vocês estão entendendo a gravidade disso? É uma coisa que, assim, bom, agora tu não vai poder fazer essa peça porque a gente precisa de uma estética mais leve, mais clara. Ela ouviu isso. Imagina uma bailarina ouvir isso. O que ela pensa? Bom, acho que vou embora daqui. E ela não, pelo contrário. Ela tem uma história de vida muito linda. Preciosada, se vocês tiverem curiosidade, é o nome dela. Então, essa estrutura da dança, e principalmente no Brasil, quando a gente fala de dança profissional, dança clássica, dança do ventre, que eu também não conheço, acho que conheço uma bailarina de dança do ventre negra. Os corpos negros precisam estar. É o que eu falo para as pessoas, né? Bom, não quer, eu vou de novo. Bom, eu vou aparecer de novo, eu vou trazer mais gente, porque a gente vê os coletivos de dança muito potentes nisso, né? Os coletivos de dança trazem essa luta, mas quando a gente pensa sair do coletivo de dança e ir para uma dança, um nicho profissional, um nicho de companhia, é muito difícil. E para mim está muito impregnada na estrutura da dança que veio lá dos anos 20, 10, onde ainda a coisa era difícil. As pessoas queriam ver uma estética de dança no palco e não o que a gente tem para trazer. Então é difícil, mas ela está acontecendo. Alguém mais tiver alguma pergunta, questionamento? Obrigada, Mariana. Nathalie, tu guarda essa questão para a próxima aula, tá? Eu tenho uma resposta para essa tua pergunta, que está na teoria positivista do início do século XX, mas aí hoje é o dia da Aniele. Na próxima aula a gente vai conversar sobre isso. E das estruturas de poder, né? Sim, completamente. Qual é a cor de quem manda? Exato. Isso foi uma pergunta muito clara que eu fiz para todas as bailarinas que eu entrevistei na minha tese. Quando tu fez a audição, quantas pessoas negras tinham te avaliando? Ou quantas pessoas negras tinham na estrutura corporativista da tua companhia? Ah, só a moça da limpeza, a recepcionista. Isso diz muito sobre quem vai entrar e permanecer numa companhia. Isso diz muito sobre a estética que querem estar lá dentro. E tem algumas companhias que elas não escondem isso de ti. E é cruel, assim, é bem cruel. Elas dizem que é aquilo ali que vende, é aquilo que, porque bem ou mal a dança é um mercado também. É aquela estética, né, que a gente luta tanto no cabelo, tanto é que os cabelos black, os cabelos afro foram, agora aparecem alguns em cena. Eu era uma pessoa que até então ia aceitar o meu cabelo como é há pouco tempo atrás, porque alisei meu cabelo a vida inteira, porque é mais fácil de eu fazer o coque, era mais fácil de eu colocar um aplique liso que eu precisava, porque a estética era aquela, até então a minha cabeça não associava. Bom, tá todo mundo assim, eu também vou assim. Não. Aí eu vejo a Ingrid Silva na sapatilha de ponta com black maravilhoso, como assim, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. E as estéticas e a estrutura da dança profissional é uma barreira muito grande para corpos negros entrarem. E a gente tem que ser meio que a Grécia Catarina. Ah, o meu corpo não serve para dança? Serve sim. E mais ela dançava e mais ela se destacava, porque é assim que a coisa acontece pra gente, é na base da luta, é na base da insistência, é na base da visibilidade, eu estou aqui e vou permanecer para aqui, eu não vou dar um passo para trás, pelo contrário, vou para frente, nem que seja saltando, fazendo piruetas, mas eu vou. Então, eu acho que é isso aí, um pouco do que a gente fala. E aí, no mínimo, a gente passa 24 horas chorando, e no outro dia a gente levanta e vai à luta. Isso aí. Né? A Priscila tá aí. Muito chorei no ombro da Priscila. Mas no outro dia a gente seguiu em frente. Aproveitando esse gancho do emocional, né? A minha irmã é bailarina clássica e ela, com 18 anos, foi para São Paulo, para uma companhia e passou e tudo bem. E na primeira semana de aula, não sei se é a aula que fala, mas de ensaios, ela é super padrão, muito magra, branca, alta, e a repressão em relação à imagem era muito forte. E aí ela não aguentou a pressão, ela ficou 15 dias e pediu para voltar. E ela tinha, acho que 18 anos. É. E aí eu acho isso muito doido, porque existe essa pressão do padrão da magreza, mas
tem esse viés que é totalmente da raça também, da cor, né? E aí eu fico pensando, a minha irmã tinha apoio familiar, tinha financiamento, não tinha que pensar com isso, tinha apoio psicológico para ela fazer terapia. Como que essas meninas negras, porque a minha irmã chegou com 18 anos, teoricamente já está encaminhado com essa idade, né, dentro do balé, é uma coisa que vem de muito tempo de prática. Mas como que essas meninas, quando saem desses projetos, com 15, 16 anos, né, como que você enxerga e como que você conseguiu superar essa barreira psicológica e emocional que é tão forte e estrutural, né? O racismo da dança, vamos dizer assim. É isso. Obrigada, Priscila, pela pergunta. Eu acho que isso passa, pelo menos, essa situação que tu conta da tua irmã, uma situação que, infelizmente, é muito comum. Principalmente quando a gente fala de balé clássico. E foi um dos motivos que eu não quis seguir como bailarina clássica. Faço aulas de dança clássica para aprimorar minhas outras técnicas. Mas naquela época eu pensava exatamente isso. Gente, não tem ninguém igual a mim aqui. O que eu vou fazer aqui? Sabe? Porque para mim aquilo não tinha aquela consciência de enfrentamento. E como eu consegui passar por isso, é muito o que a gente também conversou ontem, né, sobre as questões antirracistas. Não passa só pelas pessoas negras, né? E eu tive duas professoras, que são minhas professoras até hoje, que são pessoas brancas, que são a diretora e a coreógrafa da companhia, que eu acho que, no meu ponto de vista, me ajudaram muito a ver isso. Porque elas me abriram muitas portas, me mostraram o quão potente eu sou, o quanto eu posso ir longe, me deram espaço, me deram oportunidade, e é o que muito que falta para essas bailarinas, porque quando elas saem do projeto social, vem toda aquela barreira de estrutural, que você tem que ter o corpo assim, o seu cabelo tem que ser mais ou menos assim, o seu corpo talvez não seja assim, quem sabe tu vai para dança afro, quem sabe tu vai fazer outra coisa, né? E eu tive esse apoio e eu sou muito grata por ele, porque ao sair do projeto social, eu me inseri numa escola de dança que a gente considera que não é uma escola de dança acessível, porque não tem uma mensalidade barata, porque a do mercado da dança não é barato, então talvez eu jamais conseguiria manter e pagar aquilo se eu não fosse uma bolsista. Bom, e ainda que bolsista, eu tive muito apoio lá dentro, assim, eu tive muito incentivo. Você vai fazer aquele curso, você não tem dinheiro bom, a gente vai pagar, mas você vai se tornar coreógrafa. Então, para mim, isso, além de todas as barreiras que eu já tinha externas, eu tive muita facilidade, porque internamente, no meu ambiente de prática, eu fui muito acolhida, sempre fui, e eu era considerada como uma das referências, uma das, né, líderes, tipo, porque eu tinha essa postura e sempre nunca pensei em recuar. Assim, foi um momento da minha vida que talvez eu pensei que, bah, não é para mim isso. Quando eu deixei de ganhei uma bolsa e não consegui ir, né? Uma bolsa externa, eu não consegui ir para esse lugar por questões financeiras. Então, esquece, não vai dar para mim, porque eu sempre vou ir, vou bater na trave e vou voltar. Mas eu tinha pessoas que me apoiavam nesse sentido. E durante a minha trajetória também, assim, eu me sentia às vezes muito deslocada, porque tinha alguma situação, alguns cursos que eu entrava, era todas as cabeças para mim. Tipo, e eu pensava, gente, o que está acontecendo, sabe? Eu tô aqui para fazer uma aula como vocês todos. E você sente isso, você sente. Você sente que às vezes num curso, e uma vez em um curso, quando veio Brian Thomas para o Brasil, um dos coreógrafos do Michael Jackson, da turnê dele, tinham 200 pessoas fazendo esse curso, porque era uau, né? Em Curitiba aconteceu. E ele brincou de fazer uma audição, ele instava uma sequência, a gente ia dançando e ele ia tirando, algumas pessoas iam ficando. E a Aniele foi a que ficou por último lá, sozinha dançando. Ali, para mim, assim, eu disse, não, só um pouquinho, sabe? Eu vou. Então, isso é para mim. E para alegria de muitos, tristeza de outros que estavam sentados sendo, né? Porque era um ambiente de lúdico, mas tinha todo aquele caráter de, é isso que eu quero, ele dizia, né? É isso que eu quero, é isso que eu preciso de dança. Então, aquilo para mim me deu muita força. Porque às vezes os ambientes que você entra, você realmente tem isso. Isso não é para mim, sabe? Então, você precisa ter, às vezes, um psicológico muito forte e ter pessoas que te ajudem nessa caminhada. E não estou falando só de pessoas pretas, né? Eu tô falando de pessoas que entendam o quanto é importante a gente mudar esse cenário. Porque a estética da dança profissional e do ballet clássico, dança moderna, dança contemporânea, ainda está muito aquém do que deveria ser com os corpos pretos, com os cabelos pretos, com as sapatilhas para pretos. Então,
Eu entendo perfeitamente a situação da tua irmã, que mesmo com apoio, com suporte, com tudo isso, às vezes a pressão não dá. Eu conheço muitas bailarinas maravilhosas que voltaram do Bolshoi traumatizadas, anos de terapia. E eu acho isso é outro assunto, claro, que é um mercado de excelência que, sinceramente, não me agrada pelos bastidores, porque quando a gente vê lá no palco lindo é uma maravilha, mas bastidores é cruel com o corpo e cruel com a mente. Então, imagine isso para pessoas pretas, pior ainda, né? Eu acho que é por aí. Gente, mais alguma questão? Mais alguém quer falar algo? Eu queria só complementar, então, antes da gente concluir, além da gente ter essa questão do desafio, nesses espaços, a gente, às vezes, deixa de ser aceito dentro da família também. As pessoas não entendem os nossos sonhos, acham que estamos sendo ambiciosos demais, massacram as nossas mães, porque elas estão deixando a gente voar, e estão gastando, às vezes, o que não tem para que a gente possa realizar nossos sonhos. Né? Então, além de tudo isso, a gente ainda tem que superar essas questões, mas eu acho que quando a gente já nasce com propósito, né? E a gente nasce com capacidade de força para suportar também essas pressões. Então, eu olho para a Aniele, eu lembro dela na sinaleira, né, pedindo dinheiro quando tinham que viajar, né, para as excursões. Eu ficava super orgulhosa, como eu sou muito orgulhosa, né, dela. A gente fica distante, né, por estar lutando em frentes diferentes, mas eu queria te dizer, Aniele, que eu te desejo todas as realizações, né, que tu desejares. Tu sabe que tu pode contar comigo, né, para a hora que tu precisares, e que eu vou estar sempre na primeira fila te aplaudindo, tá? Eu tenho muito orgulho e fico muito feliz por tu fazer parte da minha família e ser um exemplo para toda a família, né? De quem está chegando lá e quem está fazendo uma história diferente. Que a gente imaginava não ser possível. Eu que agradeço, e de fato porque se tem uma família que tem gente guerreira, assim como todas as outras, eu tenho muito orgulho da nossa família, porque, assim, é muita gente que não se acomodou, que não pensou que, bom, não dá. Não, dá sim, e tá aí o exemplo da professora de vocês, que é minha Dinda, para quem não sabe, tá aí o exemplo da Lisiane, tá aí o exemplo de muitas pessoas, assim, então acho que o caminho é esse, sabe, dependente do viés. Bom, eu quando decidi falar que ia viver de dança, tu tá louca, tu vai morrer de fome, aquela coisa que, né, artista, enfim, professor também, vai morrer de fome, vai fazer educação física primeiro, depois vai viver de dança, não tem como é que tu fica dançando e que horas tu trabalha? Não, gente, isso é o meu trabalho, entende? Mas isso não é fácil, não é muito fácil, mas você tem que querer, e tu tem que ir atrás, e eu nunca titubeei. Algumas situações me deram impulso, e algumas situações de barreiras me deram, quer saber? Eu vou pular. Eu vou ir para frente, e é assim que funciona, e eu acho que isso é muito importante também, porque cada um tem aí a sua trajetória, as suas barreiras que pensa em parar, mas precisa seguir em frente, e eu acho que é esse o caminho, assim, e eu só tenho a agradecer vocês pelo ouvido, o convite, agradecer, sempre tive o apoio da minha família inteira, admiração por isso, independente de situações boas ou ruins, não deu, vamos de novo, e eu acho que é por isso que a gente está aqui, a gente não pode negar de onde a gente veio, porque senão a gente não sabe para onde a gente vai. Isso é uma coisa que não tem como negar, então eu só tenho a agradecer. Então, pessoal, para a gente concluir, eu novamente agradeço, né, a atenção de todos vocês, até porque, né, a luta antirracista é de todos, independente da etnia, e vocês estão aqui também para entender um pouco e poder discutir, né, nos seus grupos, junto às suas famílias, quando essas questões surgirem, né? A partir dos próprios protagonistas dessa história. Então, eu quero agradecer ao Mabsul, que também vai fazer, depois da edição desse vídeo, ele vai para o canal do YouTube, né, do Museu Afro-Brasil Sul, que vocês podem se inscrever lá, para que também esse conteúdo faça parte do material didático para ser utilizado nas escolas públicas. Tá? Esse também é o nosso objetivo. Agradecer ao NEAB da Unesc, que também nos proporcionou esse espaço do Meet, para que a gente pudesse realizar esse exemplo e também gravar, né, todas essas palestras que estão acontecendo. E, por fim, agradecer novamente a Aniele, né, te desejo muito sucesso no doutorado. Foi muito importante também a presença da orientadora dela ontem à noite, assistindo.
Então, muito obrigada, e deixa então para que tu faça, né, tuas colocações finais para a gente concluir essa aula aberta de arte e cultura afro-brasileira no dia de hoje. Gente, mais uma vez eu queria agradecer, eu achei, assim, incrível que esse material e todos os outros possam ser compartilhados, que eu acho que é isso, para isso que a gente está aqui, conhecimento precisa ser compartilhado, trajetórias precisam ser compartilhadas até para a gente entender como as coisas funcionam fora da nossa bolha, porque às vezes a gente acaba criando bolhas e a gente precisa perfurar elas. Então, só agradecer por vocês estarem aqui ouvindo, por eu poder contar um pouquinho da minha história, o que precisarem em referência à dança, em referência, querem fazer uma aula de dança, estou super aberta, entrem em contato, enfim, assim, eu me disponho super aberta, vou mandar o vídeo da coreografia para poder colocar nos materiais e as sugestões de textos, são textos tranquilos, são textos que para a gente entender um pouquinho, e o documentário da Mercedes Batista. Mais uma vez, gratidão por estar aqui, muito obrigada. Tenham um bom dia, gente, se cuidem, usem máscara, só saiam para a rua se for extremamente necessário, porque nós temos que fazer uma festa assim que tudo isso acabar. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente.